Colossenses 3:1 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados justamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensais nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes, vós também noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. E vos revestíveis do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro ou cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa de outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? Vamos orar. Pai, nós te bendizemos. Glorificamos a ti, glorificamos o teu nome. Bendizemos pela tua graça, pelo teu amor. Fala conosco através da tua palavra, fala conosco através dos teus princípios. Nós queremos que o Espírito Santo venha remir o tempo, Pai, mas nós sabemos também que tu que és o Deus da bênção, o Deus da graça, o Deus da unção, há de nos dar discernimento para poder falar do teu Espírito. Usa a nossa mente, usa, Pai, essa encenação também que foi feita aqui, porque nós cremos que o Espírito conversa, que o Espírito fala, e nós queremos que Ele quer falar. Repreendemos todo espírito, Senhor, de opressão, todo espírito de apatia física, mental, espiritual, e bendizemos o teu nome. Que seja feita a tua vontade, através da tua palavra e através da tua unção. Fala conosco, Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, como eu disse anteriormente, eu confesso a vocês que nós não combinamos nada com o expresso do riso, tá bom? Mas o Espírito vem, ele fala, nós vemos aqui Paulo, na carta aos Colossenses. Paulo estava numa situação de prisão nessa época, em torno de 60 anos depois de Cristo, e ele estava preso em Roma, e ele vê as coisas acontecendo ali em Colosso, e ele escreve aos Colossenses, dizendo, olha, eu estou vendo o que está acontecendo aí, é como se ele estivesse dizendo, se vocês não mudarem mentalmente aquilo que está acontecendo aí, com certeza vocês não vão conseguir seguir uma vida plena em Cristo Jesus. E é interessante que ele fica tão preocupado com o povo, né? E ele deixa muito claro, se você for lá ver em Colossenses 2, ele vai dizer que a conexão com Cristo, né, pela fé, é aquilo que verdadeiramente dá o que tem que dar, né? Cristo apresentado, ele apresenta um Cristo no capítulo 1, principalmente no capítulo 2, nós não vamos ter tempo para discernir tudo, dissecar tudo, mas nós vamos chegar lá, e você percebe que ele diz lá no capítulo 2, de 9 a 10, que Cristo é apresentado como absoluta supremacia e exclusiva suficiência. Então ele quer dizer, vocês estão preocupados em falar com o outro, existem doutrinas no meio de vocês que está fazendo com que o povo não vá para o caminho correto, existem idolatrias, aquilo que mais ou menos foi dito aqui, falado aqui, que está fazendo com que o povo se desvirtue, e a gente vê ele preocupado, porque Paulo foi como praticamente todos nós que viemos um dia a Cristo, eram homens e mulheres que tinham
andavam secularmente somente. Depois que Cristo entrou na nossa vida, a gente, provavelmente, entrou há 25 anos atrás, um há 8, outro há 10, outro há 20, e alguém já nasceu no lar cristão, mas a gente sente que você tem que ter uma mudança, e ele não via esse tipo de mudança no povo, e ele começa a perguntar, começa a falar. E vocês vão perceber que é interessante a gente entender que o que está acontecendo no nosso meio é mais ou menos isso. As pessoas, às vezes, até vêm para Cristo, as pessoas às vezes estão em Cristo, falam que são cristãos, mas precisa de um longo treinamento, de muita disciplina para verdadeiramente ser cristão na hora de resolver as coisas. E ele diz, olha, eu estou vendo as coisas acontecerem de uma forma em que vocês não estão centrados. Há umas 3, 4 semanas atrás, ainda no mês de julho, eu li uma reportagem, quem assina Veja aqui na página amarela, em que um professor, hoje ele é professor de Harvard, nos Estados Unidos, é um professor renomado, ele ficou indignado em saber o que tinha na mente das pessoas, quando ele pega as pessoas que praticaram o crime do colarinho branco. O colarinho branco, para quem não sabe, é aquele crime de corrupção, é aquele crime em que as empresas fazem conluio com os estados, etc, etc. Mas ele ficou muito indignado. Por quê? Porque numa entrevista que ele estava assistindo, ele olhou, isso saiu naquela páginas amarelas da Veja, ele fez uma pesquisa durante 8 anos, 8 anos ele levou, e as coisas nos Estados Unidos é feito de uma forma muito séria, para saber o que estava na mente das pessoas. Quando as pessoas agiam dessa forma, as pessoas tinham consciência do que estava acontecendo no dia a dia, e do que isso impactava na vida das pessoas. E Paulo está mais ou menos querendo falar isso, eu estou tentando linkar uma coisa com a outra, porque eu senti, ele fez essa entrevista, esse livro ainda não tem a tradução para o português, mas vai ter, né? Eles dizem que um dia vai ter. E ele fala muito claro, né? Por quê? O que se passa dentro da pessoa? O que verdadeiramente está passando? E esse professor fica indignado, faz essa entrevista. Ele entrevista 48 pessoas. E essas 48 pessoas, quando ele entrevista, ele sente que verdadeiramente a maciça maioria deles, exceto um deles, que eu vou depois dizer o que ele diz, e são pessoas que fizeram coisas assim, muito grandes, que tem rombos gigantescos, tão grandes quanto esse que está acontecendo hoje no Brasil, mas as pessoas não têm consciência do que afeta a vida do outro. Ele simplesmente faz aquilo e se perguntar, escuta, mas você tirou de um lugar que podia comprar mais ambulância, isso lá nos Estados Unidos. Ele não tem consciência, porque ele está tão centrado nele mesmo, que ele acha e jura que aquilo era o melhor naquele momento. Alguns até justificam que era o melhor para a empresa. Alguns até justificam que estava fazendo porque o patrão pediu. Alguns justificam, mas eles não têm a noção do que aquilo refaz, do que aquilo permeia e do que aquilo impacta na vida das pessoas. 48 pessoas. O único caso, quando ele pergunta, o sujeito responde, mas por quê? Como você fez? O sujeito ainda disse assim, é uma das maiores fraudes em tipo pirâmide que houveram nos Estados Unidos. Essa pessoa, única e exclusivamente, responde assim, eu me indignei com a falta de inteligência das pessoas, porque eu explicava para eles e eles acreditavam em mim. Ele falou isso. Ele falou isso. Eu me indignei com a falta de inteligência, de maturidade das pessoas. Bom, diante de tudo isso, né? O que Paulo está querendo dizer aqui? Gente, eu preciso treinar esse povo, eu preciso avisar esse povo que pessoas estão falando de uma forma. Ainda você vê até hoje, depois de milhares e milhares de notícias, as pessoas ainda acreditam nos outros e o que é pior, depositam coisas e fazem coisas achando o quê? Achando que vai ter um ganho, óbvio. No fundo, aguça aquela capacidade da pessoa de querer mais, então ela cai no golpe. E Paulo está dizendo, cuidado, vocês vão cair no golpe da doutrina aqui. Cuidado, porque as pessoas estão contando coisas para vocês, dizendo coisas para vocês. E é interessante que ele cita, ele vai para um caminho, em que é um caminho que nós cristãos, com certeza ele passou por esse processo, e Paulo treinou muito isso, tanto que ele estava preso, mas preocupado, ele manda essa carta aos Colossenses, porque ele diz, olha, isso aqui está desvirtuando.
Então, o que nós podemos fazer hoje para que a gente, como cristão, para que a gente, como pessoas que entendem e procuram entender a palavra de Deus, possa verdadeiramente estar alinhado com as coisas de Deus e ter a convicção de o que nós estamos fazendo, que caminho que nós estamos indo. Então nós precisamos de treinamento. Ainda essa semana, nós estamos dando personalidade restaurada para os homens, na quarta-feira, às 6h30, e uma pessoa me chamou de lado e disse: pastor, mas por que será que nós não podemos fazer um curso para toda a igreja? Eu falei: a gente faz, as mulheres fazem de quinta-feira, nós fazemos de quarta-feira. Eu falei: mas poucas pessoas vêm. Eu falei: porque poucas pessoas querem ser treinadas. Não é todo mundo que aguenta o treinamento, não é todo mundo que tem perseverança, não é todo mundo. E posso dizer para vocês, a disciplina faz diferença na vida do cristão. A disciplina faz diferença na vida tua secular, mas na vida de cristão a disciplina faz diferença. E Paulo está dizendo aqui, então, qual que é a receita? E ele vai dar uma receitinha de bolo. E hoje nós queremos falar sobre a autodisciplina. A autodisciplina é aquilo que você mesmo pode fazer por você mesmo, mediante as comunicações e as informações que você tem, porque muita gente tem muita informação, mas não sabe pegar essa informação e transformar em conhecimento. Só é informado, e isso não vira conhecimento. Por quê? Não faz bem para ninguém, né? E não pode atingir outras pessoas, e isso faz com que as pessoas fiquem nelas mesmas. Ou seja, eu sinto, eu tenho vontade, eu quero, eu posso, eu sinto, eu faço. Então nós, como cristãos, vamos seguir aqui um caminhozinho que Paulo está nos dando, para poder verdadeiramente disciplinar. Ele está preocupado com a mente das pessoas, ele está preocupado conforme as pessoas fazem, ele está preocupado, todas as pessoas sempre foram preocupadas com isso, não é? Todas, os grandes filósofos, os grandes escritores, né? Shakespeare, já dizia, aquele escritor em inglês, ele já dizia: ou você controla os seus atos, ou os seus atos te controlarão. Ou você controla os seus atos, ou os teus atos te controlarão. E aí ele vem, e às vezes você faz, e aí de repente, ele também dizendo, numa outra peça, ele diz assim: podemos fazer as coisas em um instante, que nos arrependeremos para o resto das nossas vidas. Tem coisas que a gente faz num instante de descuido e se arrepende para o resto das nossas vidas. Então a autodisciplina é algo que faz bem para mim, faz bem para você, faz bem para toda a humanidade, mas só que as pessoas precisam treinar. Requer treinamento. Fica um tempinho sem correr, fica um tempinho sem nadar e vai nadar para você ver. Né? Fica um tempinho sem pegar um pezinho, vai ver, vai pegar depois. Por quê? Isso espiritualmente nós precisamos fazer. Então, nós vamos tentar falar com rapidez sobre autodisciplina. Nós vamos tentar passar 5 pontos que a gente vê aqui nessa palavra, vê aqui nessa passagem, não é? Em que Paulo está preocupado. Ele diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Ponto número 1, relembre-se da sua identidade. Ponto número 1, identidade. Eu e você não somos mais aquelas pessoas. Nós já trouxemos Jesus para dentro do nosso coração. Nós somos uma nova criatura. Se eu sou uma nova criatura, agora eu tenho que dar satisfação para o meu Pai. É diferente de quando você vivia, as pessoas te convenciam e você queria fazer as coisas. Ou seja, a autodisciplina manda, quando eu vou tomar uma decisão, eu não sou mais autônomo. Eu tenho uma nova vida. Não é só o que eu quero, o que eu penso, o que eu imagino. Eu devo o quê? Eu devo me expor à palavra, eu devo me expor à nova identidade. O que eu criticava, eu não posso criticar mais. O orgulho que eu tinha, eu não posso ter mais. A angústia que eu tinha, eu não posso ter mais, porque eu tenho alguém que tomou o meu lugar na cruz do Calvário. Lembra aqui, quando ele tomou o meu lugar na cruz do Calvário, e já pagou todo o preço. Portanto, se eu sou uma nova criatura, a minha identidade tem que ser diferente. Eu tenho que ter uma identidade diferente. Então, aquelas pessoas que não pensavam quais eram os atributos e o que as coisas poderiam acontecer, é porque eu sou ainda pessoa antiga. Eu só penso no meu umbigo, no meu eu mesmo, na forma de eu fazer, e não penso no outro. Então, a minha identidade continua o quê? Arraigada ao meu eu. E não arraigada, e não ligada à nova identidade que eu tenho em Cristo Jesus. Então, a autodisciplina manda e pede
para que eu relembre, para que nós devemos, em primeiro lugar, pôr o foco na nossa nova condição de Cristo. Eu estou em Cristo. Se eu estou em Cristo, tudo do seu início é a partir daí. Então eu devo pensar diferente. Eu não posso pensar de uma forma única, eu não posso pensar de uma forma única, exclusiva do que eu acho, do que eu imagino, do que eu sinto. Amém? Ok? Então, diga comigo, identidade. Hoje, eu sou uma nova criatura, com uma nova identidade, com uma nova perspectiva. Amém? Eu tenho que focar menos no temporal e mais no eterno. Menos no pessoal, mais no coletivo, porque eu tenho uma nova identidade. Se eu entender isso, nós vamos meio caminho andado para decidir as coisas. Lembra daquilo que eu estou dizendo? Eu vi também uma entrevista com aquele maestro, José Carlos Martins, e aquele maestro, como todo mundo sabe, é um maestro dedicado, é um maestro que teve um problema muito novo, numa atrofia, um pianista, um grande pianista, ela sabe, a Helenice, muito bem, e ele começa a ter uma atrofia, e ele começa a ter problemas, e aquilo que ele sempre amou, o dom de Deus, aquilo na vida dele, ele viu se esvaindo. E pergunta para ele, mas Carlos, como? Ele é um homem hoje de 77 anos, amém? É uma pessoa ilustre, inclusive é irmão do Ives Ganda Martins, para quem não sabe, aquele jurista famoso também, ele é irmão dele. Inclusive eles se parecem. Aí ele diz assim, mas e aí, ô maestro? Né? Hoje ele já chama ele de maestro, ele não era. Ele só tocava piano, muito bem, mas era um pianista. Ele vem e diz assim, como que o senhor chegou até isso? Ele diz, olha, eu vou te falar uma coisa que talvez eu tenha um pouquinho enganado, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, ele, né? Mas eu posso te garantir que todo mundo tem um dom, que é o dom de Deus, né? O Eduardo tem um, eu tenho um que ele não tem, ele tem um que eu tenho. Amém? Eu tenho um, ele não tem, ele é melhor numa coisa, eu sou melhor em outra, e as coisas vão se complementando. E ele diz, na minha vida, e na vida da maioria das pessoas, 2% é um dom que vem de Deus. 98% é disciplina. 2% é um dom que vem de Deus. 98% é disciplina. Então não adianta nada eu fazer as coisas de uma forma desordenada e achar que eu estou no caminho correto, achar que vai dar certo, achar que as coisas vão acontecer, porque não vão acontecer. Então a primeira coisa é nova identidade. A segunda coisa é renovar o modo de ver a vida. Diga, renovar o modo de ver a vida. Capítulo 3, versículo 3:2 diz assim, pensai nas coisas lá do alto, não nas que aqui estão na terra. Pensai nas coisas lá do alto, não aqui que estão na terra. Então, quando você vai lidar com qualquer coisa, qualquer decisão, você tem que pensar mais no que está no alto. Se você começar a pensar muito com o que aqui está na terra, a gente começa o quê? A gente começa a fazer só a nossa vontade, só aquilo que a gente quer, só a forma como a gente quer. Quando eu penso eu sozinho, eu lembro, quando eu ia para um lugar, pensava sozinho, eu pensava, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu para mim mesmo. Hoje, quando eu saio de casa, eu digo, Senhor, eu quero encontrar propositalmente com alguém e quero na vida dele ser aquilo que a gente canta na nossa música aqui, famosa. Eu quero ser uma ponte sobre as águas na vida dele. Eu quero ser um abrigo no deserto na vida dele. Eu quero ser um farol que ilumina a noite na vida dele. Eu quero ser uma flecha que acerta o alvo na vida dele. E você vai falando e vai pedindo, chega uma hora, Deus faz. Mas como Deus faz? Porque você está o quê? Focado nas coisas que vêm do alto. Você não está focado só nas coisas que são daqui. Por quê? Se eu sempre fui muito cartesiano, muito matemático, sou engenheiro de formação, dou consultoria. E um dia desse, eu sempre falo isso, de manhã já estava de noitinha, eu estava dando consultoria numa empresa, e chegou a noite, todos os funcionários foram embora, eles me dão a chave, mas o diretor estava ali comigo, começamos a conversar, e ele me pergunta uma coisa muito pertinente. Mas ele me pergunta uma coisa que se eu falasse para ele matematicamente, era de um jeito. Mas se eu falasse para ele de uma forma espiritual,
era outro jeito do que isso significava para as pessoas, do que isso significava para os funcionários, do que isso significava para a família dele. E eu percebi que aquilo ia levar tempo. E eu olhei no meu relógio e falei: Senhor, Tu és o dono do tempo. E eu era umas 6h30, eu saí de lá às 7h30, 8 horas. Mas saí contente por ter falado com ele, feito com ele, mostrado para ele o outro lado, que dá trabalho, mas ficou no coração dele. Eu senti, porque todas as decisões que ele tomou foi nesse sentido no resto da semana toda. Mas você na hora não quer fazer. Você na hora, se você pensar só nas coisas terrenas, na hora que você está dando, no jeito que você vai fazer, as coisas não fluem, não acontecem. Amém? Tem que pensar nas coisas que são do alto. Se você pensar nas coisas que são do alto, as coisas vão. Eu quero ser um farol. Não, tudo bem. Meus irmãos, maturidade é um processo. Maturidade não é um acontecimento. Amém? Repita após mim. Maturidade é um processo. Maturidade não é um acontecimento. Então o sujeito acha que hoje, amanhã ele aceitou Jesus, ele já está maduro, pode decidir tudo. Não é. No dia a dia você tem que fazer isso, no dia a dia você tem que fazer esse exercício, até um dia você decidir em cima daquilo de uma forma automática. De uma forma automática, as coisas vão indo, e as coisas vão se encaminhando. A gente falou ainda sobre perdão essa semana em Personalidade Restaurada, e aquela coisa, quando você exercita de que você vai ter que perdoar, pensando nas coisas do alto, não pense em perdoar as pessoas pensando nas coisas aqui da terra, senão você não perdoa ninguém. Amém? Então eu penso nas coisas do alto. Esse ponto número 2. Ponto número 3. A minha velha vida e a sua velha vida está morta. Amém? Aqui o Expresso Riso falou sobre isso, nós não combinamos nada, mas a minha velha vida tem que estar morta. A sua velha vida tem que estar morta. Se a tua velha vida não estiver morta quando você for tomar uma decisão, aquilo vai outra vez te prejudicar, você vai continuar, você vai imaginar aquilo tudo. Eu, por exemplo, quando vim para Jesus, detetei muito claramente. Gostava de ganhar tudo, né? Sempre fui muito egoísta. E é interessante como você vai se moldando, via todas as coisas de uma forma diferente. E eu me lembrei esses dias, eu quando tinha uns 6, 7 anos de idade, eu estava com a minha mãe e uma funcionária que trabalhava em casa, e meus irmãos iam tomar, eu tenho mais 2 irmãs, tomar Coca-Cola, eu lembro como se fosse hoje, na época não tinha Coca-Cola de 2 litros, era a Família, que chamava, a gigante. E eu lembro que ela pôs o copo para um e para outro, e eu dei uma baixadinha assim na mesa, para verificar se o nível do meu copo estava igual ao nível das outras. Eu dei uma baixadinha assim para olhar, porque eu queria tudo a mais para mim. Ela disse: o que você está fazendo? Eu falei: eu estou vendo se eu tenho um pouco menos, um pouco mais. Você está vendo? O que você está achando? Que é pouco, que é muito? Não, a gente sempre quer mais. Tá bom. Eu lembro como se fosse hoje, ela chamou a moça que trabalhava com a gente, chamava Vera. Eu lembro como se fosse hoje, eu tinha 6 ou 7 anos. Vera, vai lá, compra uma Coca Família. Tinha uma padaria em frente de casa, ele vai lá e comprou a Coca Família. E ela chegava para mim e dizia: agora abre essa Coca Família aí. Abriu, põe no copo dele, pôs. Eu tomei primeiro copo, pôs um meio do outro. Ela falou: mas o quê? Você vai tomar tudo. Mas como? Não, você vai tomar tudo. Você precisa aprender a não ser egoísta, você precisa aprender a não ser guloso, você precisa aprender a não querer as coisas mais que os outros, você precisa aprender. E eu pedia para a moça me ajudar. Vera, me ajuda, que ela saía, minha mãe um pouquinho. Não vai ajudar não. Né? Gente, aquela minha nova criatura tem que morrer. Até hoje. Olha como que é doido isso. Mas é legal ao mesmo tempo. Até hoje, quando eu chego, ainda esses dias, né? Eu sempre, eu exercito, né, essa coisa. A minha mãe às vezes está em casa, ela gosta muito de tangerina. Então ela chega para mim e fala: tem tangerina? Tem tangerina. Vai lá, pega uma tangerina. Eu também sempre chupo uma tangerina. Depois do almoço ou à tarde. Eu vou lá, eu faço questão de olhar as tangerinas e pegar a melhor para ela. Amém? Então isso é um exercício contínuo que você, se você deixar, o velho homem vem outra vez e te domina. Você tem que matar esse homem no ninho. Amém? Por
porque você é uma nova criatura, você não pode mais contar com isso. A minha filha ainda chegou de viagem na sexta-feira, eu lembro, tinha algumas esfirras e tal, e a minha esposa colocou. Ela falou assim, eu peguei uma esfirra fechada, falei, pai, me dá um pedaço. Eu fiz questão de dar mais da metade, talvez 2/3, entendeu? Por quê? Para exercitar, para dizer que esse velho homem está morto, amém? Então cada um de nós em coisas pequenas, coisas simples, gente, às vezes é um imposto, que o sujeito fala que você tem que pagar, amém? Você pode achar injusto, você pode colocar, mas se o velho homem escondia, se o velho homem não queria, o novo homem tem que pegar, eu tenho que pagar, amém? Dai a César o que é de César, eu sou um novo homem, eu sou uma nova criatura, eu devo o quê? Eu devo o que a pessoa quer que eu faça, eu não agrado a homem, eu agrado a Deus, amém? O cara quer que você decide, não vou agradar ao homem, eu agrado a Deus, eu sou uma nova criatura, eu agrado o meu pai, amém? Aquele que está comigo, porque amanhã eu vou encontrar com o meu irmão mais velho, eu tenho que pensar nessa eternidade. Então, identidade, renovar a mente, morrer com a velha vida, amém? A velha vida tem que morrer, a velha vida tem que morrer. Em quarto lugar, abandonar os velhos hábitos. A vida, reconhecer essa vida velha que acabou, nós só vamos ler aqui, é o anterior, ele diz assim, por quê? No versículo 3, só para você ficar, o capítulo 3, versículo 3, porque morrestes, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado a Ele em glória, amém? Por isso você tem que reconhecer, fazei pois morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando viveis nela. Ele está dizendo, antigamente você andava nessas coisas, agora você morreu, você tem que andar nas coisas novas. E Paulo está colocando isso muito bem colocado, muito bem delineado. Em quarto lugar, abandonar os velhos hábitos. Abandonar os velhos hábitos, que está aqui falando de 8 a 11, para a gente ser breve. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira, eu tinha ira, eu vou abandonar. Indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns para os outros, não mintais um para os outros. Uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos, amém? Diga após mim, Cristo é tudo em todos, amém? A gente o que aqui? Abandonar os velhos hábitos. Se você criticava, critica menos, amém? Se você fazia alguma coisa, faz menos. Se você mentia, às vezes é mentira pequena, gente. Às vezes o cara vai fazer uma coisa, e eu falava muito estatística, via muita coisa, eu não via problema em aproximar de 42 para 45, por exemplo. Principalmente se era alguma coisa boa, se era alguma coisa para você ganhar, era alguma coisa que iam dar um plus. Hoje, se é 42, é 42. Amém? Eu admito o seguinte, é meio percentual. Se é, só para ficar mais fácil, se é 42,5, eu passo para 42. Se é 42,4, é 42. Amém? Facilita. Mudar os hábitos, facilita, porque senão você vai ficar naquela, puxa, quer dizer então o que eu faço? Antigamente, quando acontecia alguma coisa, tinha que ter um culpado. Amém? Vou mudar meu hábito. Não é porque aconteceu que tem que ter um culpado, às vezes é um acidente. Já foi. Acidente já diz, própria definição, é um fato inopinado, que ninguém opinou, que ninguém disse, mas aconteceu. Se aconteceu, não adianta ficar querendo procurar culpado, porque aconteceu. Amém? Isso é um hábito, você habitua a sempre ter um culpado, habitua sempre ter um jeito, habitua sempre criticar, habitua sempre achar que as coisas estão sendo feitas de uma forma que não é. Amém? Habitua. Pequenas mentiras, gente, em um grupo, pequenas mentiras, eu vejo isso nas consultorias que a gente dá, tira a unidade. Amém?
Pequenas mentiras quebram a unidade. Pequenas mentiras quebram a confiança. O sujeito está acostumado, já acostumou. Não, o hábito meu tem que ser diferente. Eu tenho que ter um hábito diferente, eu tenho que pensar diferente. Eu tenho que ter essa convicção do que eu vou, de quem eu sou, para onde eu vou. Aleluias. Né? Não existe ventos favoráveis para quem não sabe onde quer chegar. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer coisa serve. Então eu falo qualquer coisa, aceito qualquer coisa e tomo decisão de qualquer jeito, porque eu não sei onde quer chegar. Mas quem sabe onde quer chegar, que é a vida eterna, está lá reinando em Cristo Jesus, sou uma nova criatura. As minhas decisões, os meus pontos, têm que ser como esse homem ou essa mulher que vai estar ali com o Rei da Glória e vai reinar em Cristo Jesus, amém? Ou eu tomo essa decisão direito, ou eu não tomo, eu vou continuar com os mesmos, mas eu era assim, eu fazia assim. Meu irmão, você fazia assim, mas fazia errado. Teve um rapaz que eu fui dar uma consultoria, numa coisa de Caxilha, ele olhou, olhei, falei, está errado. Ele disse assim, mas eu sempre fiz assim. Falei, cara, você sempre fez assim, mas isso está fora da norma. Continua errado, não é pelo fato de você sempre ter feito que é certo. Está errado. Amém? Então que a gente tenha isso, né? Abandonar, hábitos, abandonar. Às vezes tem hábitos que você nem sabe porque tem. Mas está ali, você já acostumou. Está ali, você já sabe, já acostumou, então muito cuidado, né? Para você abandonar. Último ponto, substituir as coisas velhas, amém? Coisas velhas por coisas novas, vamos substituir as coisas velhas por coisas novas. Nós temos que substituir, gente. E você olha, às vezes você está com certas coisas ali enraizadas, e olha o que diz aqui, o que está dizendo Paulo, de 12 a 14, ele diz assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoará a vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? Se tiver alguma dúvida se eu vou perdoar, se eu não vou perdoar, pega no amor, mas eu estou exercendo o amor de Cristo, que é o vínculo da perfeição. Não estou. Amém? Fica fácil você tomar essa decisão a partir de um princípio de alguém que disse para você, perdoai-vos. Ou você se coloca no lugar, né, que nós devíamos pagar aquele preço, e que Jesus pagou por nós, e ele me perdoou. Amém? Quem sou eu para não perdoar o meu irmão, se ele me perdoou, o bonzão me perdoou, meu pai me perdoou, meu irmão me... Por que eu vou fazer isso? Por que eu não posso perdoar? O que isso é maior? E você vai se acostumando, né? Vai se acostumando, substituir as coisas velhas. Nós vamos conseguir nos livrar desses hábitos apenas quando colocarmos outros no lugar. Nós não falamos de livrar de coisas, nós não falamos de ter novos hábitos, mas nós temos que colocar outros no lugar. Gente, às vezes tem coisa banal, tem coisa simples. Você quer ver? Uma coisa que eu fazia antigamente. Eu comprava roupa, né? E quando você compra, você não deixa ali, vai criando uma quantidade que você não precisa. Amém? Calça, camisa, vai criando, você não precisa. Um belo dia, eu sempre ou trago aqui no bazar, ou para os outros irmãos, tal. E veio, isso há mais de 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu faço o seguinte, hábitos. Eu me habituava, chegava, comprava alguma coisa, guardava aquela coisa que eu comprava. Hoje, eu compro alguma coisa ou ganho de presente, eu uso a mesma sacola, até para não ter problema, que eu ganhei, o que eu comprei, e ponho uma coisa similar. Se eu comprar 2 sapatos, eu ponho 2 sapatos para doar. Se eu comprar um terno, eu ponho um terno para doar. Se eu comprar uma camisa, eu ponho uma camisa para doar. Amém? E cueca e meia a gente joga fora. Amém? Apesar que tem um pessoal aí que recicla meia, viu, gente? E faz cobertor para pessoa carente. Meia, recicla meia. Amém? Hoje, por quê? Porque você está vendo, você está com uma nova... Você tem que mudar, você tem que substituir as coisas velhas. Aquilo é alguma coisa que está dentro de você e você acha que está certo, que está correto. Você jura que é correto. E não é, para que eu vou acumular? Amém? Para que isso? Eu vi uma frase esses dias que me mandaram, né, na internet, o cara diz o seguinte, é louco, né?
a gente nasce sem nada, a gente sabe que não vai levar nada, e a gente passa a vida inteira brigando, lutando para aquilo que nem nós trouxemos, nem aquilo que nós podemos levar a ficar com a gente. É louco, gente. Nasce sem nada, vai embora sem nada, porque nenhum obituário, nenhum caixão tem gaveta, né, e tem prateleira. Não vai levar nada. Passa uma vida inteira lutando, brigando, se descabelando, brigando com pessoas que eu conheço, que não conversam com o irmão, com mãe, com o pai, para ficar com aquilo que você nem trouxe e nem vai poder levar. Doido? Pensa. Não dá. Novos hábitos. Gente, olha, eu não gostava de água de coco. Novos hábitos. Não gostava de água de coco. Eu tomava, porque eu achava ruim. Comecei a ver tanta coisa na internet que eu falei, eu vou começar a mudar esse troço aí. Não gostava muito achava azedo o limão. Olha que louco. O dia que eu falei, gente, se eu fizesse isso, será que dá certo? Fui testar. Peguei água de coco, eu tomo toda manhã, peguei meio limão. O coco tira a acidez do limão e a água de coco fica mais saborosa. Eu detestava água de coco, nunca tomava água de coco. Hoje eu tomo água de coco e tomo limão. Por quê? Você tem que mudar as suas coisas, você tem que rever seus conceitos. São coisas às vezes simples que você olha, mas Senhor, aí você vai olhar lá e fala, mas por que eu estou fazendo isso? Porque é importante. A pessoa forçava você para tomar uma decisão, você tomava a decisão segundo naquilo que você achava. Agora você não pode fazer como aqueles executivos, você tem que ver o que impacta as outras pessoas. Amém? As outras pessoas você tem que sentir o que isso vai acontecer. Qual é a consequência? Se você ou eu, se nós éramos inconsequentes, tomávamos decisão baseado no que ia acontecer conosco, não. Hoje eu tenho que tomar decisão também com o que acontece à minha volta. Porque cada um de nós, eu hoje sou um servo de Deus disfarçado de engenheiro. Amém? Em primeiro lugar eu tenho que tomar assim, cada um de você vai ser um servo baseado nisso. E não adianta. Pois às vezes, meus irmãos, as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Não adianta. Olha o que está acontecendo no nosso país. As pessoas, não, porque pediu, meu chefe pediu, cuidado. As circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós. Mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Amém? Não adianta dizer que alguém pediu, que alguém Não, você, eu, nós somos responsáveis por nós mesmos. Amém? Então, que Deus possa estar falando conosco, que Deus possa saber o que está acontecendo com a tua mente, que nós possamos verdadeiramente estar treinando, ter essa autodisciplina. Diga após mim, nova identidade. Renovar a mente. Velha vida morta, abandonar velhos hábitos, substituir coisas velhas. E você vai treinando, 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 né? Pegar o que é de bom. Amém? Tem muita coisa boa, gente. Tem muito filósofo que fala coisa boa. O pastor ainda falou sobre uma música aqui no culto. E às vezes a gente fica, não, gente, cuidado, tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa, muita coisa boa. E às vezes a gente fica naquela, puxa, mas será que eu deveria? Será que eu não deveria? Será que eu vou falar? Mas é importante. Faça, meus irmãos, faça tudo que o amor de Deus exige. Lembra da supremacia do amor? E com certeza você sentirá o amor que a situação requer. Amém? Tinha um filósofo que dizia o seguinte, Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, somos o que repetidamente fazemos. Portanto, a excelência não é um mérito, e sim um hábito. Habitue-se a buscar a excelência. Habitue-se a pensar nas coisas do alto. Habitue-se a pensar na sua identidade. Habitue-se a saber que você morreu, eu morri. Eu não posso mais decidir dessa forma. Eu não posso mais dizer dessa forma. Habitue-se, né? Nós somos o que repetidamente fazemos. Só para a gente terminar, lá em Colossenses ainda 3, de 23 a 25 diz assim, só para a gente fechar. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança.
A Cristo, o Senhor, é que está servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça. Feita nisso, não há acepção de pessoas. Aquele que faz injustiça, deixa que Deus sabe qual é a injustiça que ele vai receber. Não fique preocupado em que a justiça seja feita de qualquer maneira, com as suas mãos, com a sua palavra, com aquilo que você fala na internet. Não se preocupe. Crie o seu próprio ambiente. Faça esse ambiente florescer. Faça esse ambiente ser verdadeiro, claro à sua volta. Amém? E ainda plagiando a Shakespeare, tempo não é algo que se possa voltar. Portanto, plante o seu jardim, decore a sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores. Amém? Que Deus abençoe, que dê graça e que possa fazer por você o melhor. Amém. Coloque a mão no seu coração. Pai, nós te bendizemos. Glorificamos o teu nome por esse dia. Glorificamos o teu nome pela tua revelação. Glorificamos o teu nome pela tua palavra, Pai. Nós cremos, Senhor, do fundo do nosso coração, que nós temos uma nova identidade, Pai. Nós cremos do fundo do nosso coração que nós somos novos em Ti, Pai. Portanto, fazemos coisas novas, pensamos coisas novas, ó Pai. Que no Teu nome, na Tua autoridade, nós queremos renovar a nossa mente, Pai. A nossa mente, sede da nossa alma, muitas vezes nos levam por caminhos que não são os Teus caminhos, não são os melhores caminhos. Renova, Pai, a nossa mente, através do filtro da Tua palavra, Pai. Renova a nossa mente, através de tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que tem louvor, e tudo que presta glórias a Ti. Nisso nós havemos de pensar, Pai. Toma conta disso, Pai. Toma conta, Senhor. Agora nós morremos para a nossa velha vida. Dai graça, força e discernimento para sabermos, ó Pai, que o velho homem, a velha mulher já foi sepultado na cruz do Calvário, Senhor. E em nome de Jesus, nós queremos abandonar nossos velhos hábitos, abandonar nossas velhas sintomas, ó Pai, de pessoas, Senhor, que eram deturpados, ó Pai, pelo mundo, deturpado pelas coisas mundanas, deturpado pelo secularismo, deturpado pela ganância, deturpado muitas vezes pela ignorância em relação à Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. E nós queremos, ó Pai, abandonar esses hábitos, Senhor. Nós queremos abandonar os hábitos, mas nós queremos substituir as coisas velhas por coisas novas, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, substituir a indignação pela oração, Senhor. Nós queremos substituir, Senhor, o vil, ó Pai, pelo bom. Nós queremos substituir, Pai, o profano pelo santo. Nós queremos substituir, ó Pai, a falta de perdão pela liberação do perdão. Nós queremos substituir, ó Pai, a ganância, Pai, pela doação. Nós queremos, no Teu nome e na Tua autoridade, falar de Ti, proporcionar graça, Pai, e unção na nossa vida. Dai-nos a graça, Pai, para que nós possamos, em Cristo Jesus, ó Pai, fazer tudo quanto fazemos de todo o coração para o Senhor e não para homens, cientes, ó Pai, de que nós receberemos do Senhor a recompensa da herança de Cristo, nosso Senhor. Portanto, nós fazemos para Ti e não fazemos para os homens. A Ti todo louvor, a Ti toda honra e a Ti toda glória seja dada, em nome de Jesus. Palmas ao Senhor. Ele é digno de graça, de glória, de confiança.